A paz do Senhor, amada igreja. Acabou a energia elétrica aqui no bairro, mas vou estar retornando à escola bíblica dominical desta manhã. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno e glorioso Pai, mais uma vez eu peço a Ti, Senhor, entra com providência nas nossas vidas, na nossa causa, no nosso lar, na nossa família. Dai-nos entendimento, ó Deus, de tudo quanto for ensinado nesta manhã, nós possamos pôr em prática para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome, Senhor. Seja conosco, abençoa cada família, cada vida, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Vamos dar início então à escola dominical, louvando o hino da harpa de número 3. Glória a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu Cristo a morte sobre a cruz. No Senhor só confiando nesse mundo viverei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando no favor da sua lei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Acabou a energia elétrica aí, né, meus queridos? Mas graças a Deus retornou. Nós estamos aqui novamente dando início a essa escola dominical. Lição de número 8 da escolinha da revista Betel, como eu falei no início, mas apaguei o vídeo porque cortou no meio. Mas estamos na lição de número 8. O salmo a qual nós vamos meditar nessa manhã vai ser o Salmo 73 e o Salmo 77. Se você quiser deixar aberto aí na sua casa, você vai acompanhar juntamente conosco nesta manhã, tá? Quero dar a paz do Senhor à nossa pastora irmã Hilda, né? Pastor José Dias, o Wesley, a minha esposa, a Nilda, a nossa irmã também que entrou, a Débora, a Vanderleia, né? A nossa irmã Wanda. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Então vamos lá, a lição de número 8, que é apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O texto áureo diz assim: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pois pus a minha confiança no Senhor, o Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, verso 28. Verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas, tá? O objetivo da lição nesta manhã é apresentar o conflito existencial de Asaf,
ensinar como vencer o sentimento de inveja, tá? E explicar a importância de domar em meio à angústia, né? De ficar ali, conseguir vencer a angústia dos dia a dia da nossa vida, tá bom? O texto de referência é Salmo 73, verso 1, e o Salmo 77, verso 3, verso 4, verso 7, verso 11 e verso 16, que diz assim, Salmo 73, 1, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77, verso 3, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Verso 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tomará a ser favorável? Verso 11. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Verso 16. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Amém, né? Então esse é o texto de referência da lição de número 8, tá? Então nós vamos estar aqui apresentando ao Senhor os nossos, né, os nossos questionamentos, né, as nossas perguntas e as nossas dúvidas ao Senhor, tá bom? Esse texto aqui de referência, Salmo 73 e 77, foi escrito por Asaf, tá? Asaf era o cantor mor ali também de Davi, tá certo? Esse Salmo 73 aqui, ele começa, né, com Salmo de lamentação, vai do Salmo 77, vai do Salmo de lamentação, vai do verso 1 ao verso 10 como sendo Salmo de lamentação, de angústia, de sofrimento, e do versículo 11 até o versículo 20, ele torna já um salmo de louvor, né, de agradecimento a Deus, tá? Ambos foram escritos por Asaf, o Salmo 73 e 74, era cantor e tocador de símbolo. Você vai ver a vida de Asaf lá em 1 Crônicas, capítulo 15, do verso 16 ao verso 19, tá? Asaf é o segundo maior escritor dos salmos, tá? Primeiro vem Davi, depois vem Asaf. Asaf também escreveu 12 salmos, como eu falei na introdução da primeira lição da escola dominical lá atrás, tá? Então ele compôs 12 salmos. A introdução diz assim, ó, os Salmos 73 e 77 muito contribuíram para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanece com os seus em todo o tempo, tá? Isso aqui é a introdução da nossa lição nesta manhã. É importante, irmãos, também observar, né, que o conflito existencial, conforme está lá no Salmo 73, registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da existência, tá? Todo mundo tem questionamentos, dúvidas, anseios, né, ansiedades acerca dos acontecimentos da vida. Então é notório também o ser humano passar por isso. E Asaf é um exemplo para a minha vida e um exemplo para a sua vida. Você que está aí com questionamento, com pensamentos, né, com dúvidas, né, que a sua fé está sendo abalada, este salmo é um salmo importante para nós aprendermos acerca desses questionamentos que sobrevêm sobre a vida humana ao longo das histórias, né? Jó passou por isso, Elias, né, Jeremias, né, e muitos outros homens de Deus passaram por essa situação aí no decorrer aí, da vida, da sua existência, tá? Então todo ser humano ele passa por isso. É importante também salientar, irmãos, que os conflitos existenciais tem relacionado à nossa fé, né? Quando a gente tem conflito existencial, dúvida, incerteza, a nossa fé é a primeira a ser abalada, né? Eu falei no culto de ontem, na pregação da live de ontem, que o que pode agradar a Deus é a nossa fé. O cristão, em meio à situação, a meio à dificuldade, a meio aos problemas, você nunca deixe de crer e de acreditar. Por mais impossível que seja a resposta, por mais impossível que seja a situação, nós nunca possamos deixar de acreditar, de crer no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Porque a fé é a que nos ajuda a vencer
É a fé que nos abençoa e nos livra de todo o mal. A fé agrada o coração de Deus, tá? Então os conflitos existenciais são relacionados geralmente à fé do ser humano, tá? Aí esse Asaf, nesse questionamento, ele começou a fazer perguntas para Deus, a questionar. Questionamento significa pergunta. Começou a perguntar para Deus, e muitas vezes nós também perguntamos para Deus isso, né? Será que compensa viver os valores cristãos? Será que compensa viver de acordo com os preceitos da palavra de Deus? Aí ele fez outra pergunta: será que compensa viver em santidade? Né? Por que ele fez essas perguntas, esses questionamentos para Deus? Porque ele estava passando por uma situação difícil, por um problema. Muitos historiadores dizem que é uma enfermidade, outros dizem que ele estava passando por problemas de morte, né, de algum familiar, alguma coisa terrível, ninguém sabe ao certo, tá bom? Ao ponto que ele orou incessantemente a noite inteira, não podia nem querer ser ali consolado, conforme nós vamos ver no Salmo 77, mas nós estamos baseando primeiramente no Salmo 73. Aí por que também que ele fazia isso? Porque ele começou a olhar para a vida do ímpio, para a vida daqueles que não servem a Deus, para aqueles homens que não andam de acordo com os preceitos bíblicos, não andam em santidade, não vivem os valores cristãos e andam bem, vivem bem, são alegres, são felizes, são prósperos, são abençoados. E Asaf começou a olhar para essa vida dos ímpios e começou a questionar a Deus: será que compensa viver os valores cristãos? Será que compensa verdadeiramente viver em santidade? Porque o ímpio não vive assim, em santidade, com os preceitos, e são prósperos, são abençoados, né? Tem saúde, tem gozo, tem alegria, tem prazer. Então Asaf começou a olhar com esse sentimento aí no Salmo 73 para a vida deles, tá? E após esses questionamentos, após ele questionar, fazer essas perguntas para Deus, houve uma reflexão, né? Ele começou a refletir naquilo, acerca da vida do ímpio e acerca da sua vida. Ele olhava para a sua vida cristã, como um homem de Deus que ficava no templo tocando, ajudando lá no templo, e começou a questionar, e teve então, que é onde ele conseguiu fazer uma reflexão aí acerca das coisas de Deus, tá? Ele começou a fazer uma reflexão. E quando ele começou a fazer essa reflexão acerca do ímpio em comparação com a vida dele, a palavra de Deus diz que a primeira reflexão que ele fez foi em observar, foi em entender que bom é Deus, né? Por mais que ele esteja passando por uma situação difícil, que ele esteja passando por uma situação, uma adversidade terrível, ele conseguiu ver pela primeira reflexão realizada pelo salmista, que consistia na bondade de Deus, que verdadeiramente Deus, ele é bom, né? Que Deus, ele é maravilhoso, que Deus nunca o desamparou, nunca o deixou faltar nada, mas eles começaram a pensar de forma a questionar a Deus devido à sua situação, devido à sua dificuldade. É aqui que eu falo para você nessa manhã: se você estiver passando por situações difíceis, passar por situações adversidades, não questione, né? Só lembre que Deus é bom, né? Deus é bom. Certa vez chegaram para o Senhor Jesus Cristo aqui na terra e falaram: Senhor, né, bom, ó bom mestre. Ele disse assim: bom, só o Pai que está no céu, tá? Então, bom somente Deus, né? Então, neste mundo mal, meus queridos, neste mundo mal, somente um Deus maravilhoso igual ao nosso, para que nós possamos, né, confiar infinitamente na sua bondade, no seu querer e na sua misericórdia, tá? Porque a bondade de Deus, ela é maravilhosa, louvado seja Deus, tá? Eu vou ler aqui alguns versículos para você ver que depois que Asaf ele passou por esses questionamentos, ele chegou à conclusão de que Deus é bom, tá? Ele chegou à conclusão que Deus, verdadeiramente Deus, ele é bom, tá? Deus é bom em tudo que faz, tá certo? Olha o que diz o primeiro versículo aqui em Mateus, capítulo 19, verso 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, bom, meus queridos, somente Deus. Só Deus que ele é bom, tá? Não existe ninguém melhor do que o nosso Deus. E eu vou ler agora em Naum, capítulo 1, verso 7. Em Naum diz assim: o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confia. Olha para você ver. Quando o salmista Asaf, ele chegou a fazer esse questionamento, ele olhou para a pessoa bendita e gloriosa de Deus, e ele começou a entender, conforme Naum disse aqui, ó: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece os que nele confiam. Então Asaf fez um questionamento e começou a lembrar na pessoa bendita de Cristo. E o que ele começou a fazer? Ele começou a provar que realmente Deus era bom em tudo quanto Deus tinha feito na sua vida, desde a trajetória que ele iniciou na presença de Deus,
até aquele momento em que ele estava passando por aquela situação difícil. E essa revelação, essa pergunta que eu faço para você: Deus tem sido bom para você desde o início da sua caminhada para com Deus? Não é esse problema, não é essa dificuldade que vai tirar você a sua fé, o seu desassossego, né? A sua perseverança, porque Deus é bom em todo o tempo, Ele é bom. Bom é Deus em todo o tempo. Em Salmo 34, verso 8, diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom, né? Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que refugia nele. E essa pergunta eu faço para você também nesta noite, nesta manhã, nessa escola dominical, né? Neste momento. Você tem refugiado em quem em momento de angústia? Em quem você tem refugiado? Em quem você tem se escondido quando você está passando por dificuldade, passando por problema? Eu falei na pregação de ontem, que como eu preguei ontem, estava fazendo a matéria de hoje, eu aproveitei a mensagem ontem para dar um início para que você pudesse entender. Quando você estiver com problema, com dificuldade, não faça como Asaf. Não comece a olhar para o mundo, começar a questionar, falar, reclamar, né? Reclamar é trazer de novo a situação difícil. Você tem que clamar a Deus incessantemente, porque é Deus que você tem que se refugiar. Não se refugie na vida no Facebook, não joga a sua vida aí nas redes sociais, não joga a sua vida escancarada para o mundo, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: mas onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Se você começar a viver uma vida de reclamar, de ficar triste, abatido, em sofrimento. Não, você fique para si só e para com Deus, tá? Então refugie-se em Deus e Deus vai dar para você a vitória, porque verdadeiramente bom é Deus. O nosso Deus, Ele é bom, não há outro igual a Deus. É somente Deus que nos ajuda, nos socorre e nos fortalece, tá? Somente Deus que faz isso. Então, como Asaf chegou a essa conclusão, ele observou que todas as mazelas da vida humana, tá? Depois que ele fez essa reflexão, ele conseguiu entender que todas as mazelas da vida humana, a despeito de todas as tribulações e problemas do mal que passou pela vida dele, ele chegou à conclusão que Deus é bom. Tá? É essa conclusão que eu e você nós temos que chegar, irmão. Em meio a todas as mazelas, em meio a todos os problemas, em meio a todas as dificuldades da vida, você tem que chegar à conclusão que Deus é bom. Porque desde a sua trajetória, desde a sua caminhada até este momento de dificuldade, Deus Ele foi contigo, Deus foi comigo, Deus é com você e Deus é com a sua igreja. Nós nunca possamos esquecer da bondade de Deus do momento que Ele foi conosco até agora. O povo de Israel, quando fugiu do Egito, Deus foi bom para com eles lá no Egito, livrou eles da mão de Faraó, mas quando eles passavam por aperto, por dificuldade, eles esqueciam da bondade de Deus e questionavam a Deus, questionavam a vida cristã. Então que você possa nesta manhã, neste momento, entender que bom é Deus, tá? Em meio às mazelas, os problemas, as dificuldades da igreja, Deus Ele continua sendo Deus e Deus continua sendo bom. Bom é Deus. Todo o tempo Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor, tá? Então chegou à conclusão que verdadeiramente Deus é bom, tá? Chegou a essa conclusão após o quê? Após recuperar a sua fé através da elevada experiência que ele teve, meus queridos, né? Experiências espirituais que ele obteve com Deus. Que experiências espirituais ele obteve com Deus? As experiências espirituais que ele obteve com Deus desde o começo da sua caminhada para com Jesus. Desde o começo da sua caminhada para com Deus. E esta experiência espiritual que eu quero que você lembre, que você relembre, quando você estiver passando por situações difíceis, passando por dificuldade, relembra que Deus foi contigo. E quantas experiências espirituais você obteve juntamente com Deus, não é verdade? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Isso é que Deus faz para conosco, faz para com a vida do seu servo, para com a vida da sua serva. Tá certo? Então Deus Ele é bom. Tá? Em todo o tempo Deus Ele é bom, louvado seja Deus, tá? Não esqueça disso, todo o tempo Deus é bom. Aí quando ele chegou a essa conclusão de que Deus era bom, através das suas experiências, o que ele começou a fazer? Ele começou a resistir às tentações, começou a resistir aos questionamentos, tá certo? Porque após refletir sobre a bondade de Deus, irmão, não tem como um homem viver, né, a vida ainda debaixo da tentação, embaixo do erro, embaixo da angústia, embaixo do sofrimento. Porque você reconheceu que Deus Ele é bom, tá? Então o salmista aqui, ele resistiu à tentação após refletir sobre a bondade de Deus. Ele analisou a sua conduta e expressa, né, no Salmo 73, verso 2, ele expressa assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque ele estava debaixo da tentação, debaixo da angústia, debaixo do sofrimento. Meu querido, quando você estiver passando por problema, por dificuldade, irmão, faz uma reflexão acerca da bondade de Deus e analisa a sua conduta.
Analise a sua conduta, como você está vivendo, como você está agindo, como você está andando na presença de Deus. E você vai ver que verdadeiramente, quando você entender que Deus ele é bom, você vai resistir às tentações, vai resistir ao mal, e Deus assim vai restabelecer a sua fé. E a sua fé por um momento estava abalada, a sua fé por um momento estava com dificuldade, mas após vencer todas essas barreiras, entender da bondade de Deus, a sua fé vai voltar a florescer e crescer na presença de Deus, porque a nossa confiança está na bondade de Deus. Deus ele é bom, todo o tempo Deus é bom, tá? E quando a nossa fé for abalada, irmão, né? Quem não fica com fé abalada? Eu estou dizendo aqui que você não é pecado você ficar com a sua fé abalada, tá certo? O salmista aqui, Asaf, ele ficou com a sua fé abalada olhando para a prosperidade do ímpio e para as suas enfermidades, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Mas quando nós passamos por dificuldade, irmão, é normal a fé abalar. É normal quando você vai no médico, né? E o médico era para dar um resultado negativo, né? Negativo do exame, vai lá dar um resultado positivo. Imagine só quando você está empregado, de repente vem um patrão e dispensa você no emprego no meio de uma crise econômica como nós estamos vivendo. É normal a gente se abalar. Faz parte da vida do ser humano ter a fé abalada, mas não a fé destruída. Não minar a nossa fé. A fé pode se abalar por um momento. Nós temos que ser como a palmeira, né? Como o vento vem, balança, mas não cai. Por que a nossa fé não pode ser abalada? Porque nós somos a árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja a árvore, quando chega no momento da estação, as folhas caem, elas se secam, tá? Mas ela está plantada junto a ribeiros de água. Mesmo que não venha chuva, mesmo que não venha, né, ali um refrigério para aquele momento da estação do ano, mas como ela está plantada junto a ribeiros de água, ela faz dar o fruto na estação própria. E o nosso ribeiro de água é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós estivermos passando por situações difíceis, nossa fé for abalada, nós temos que entender que verdadeiramente Deus é conosco, tá? Elias também passou por essa situação, muitos homens de Deus passaram por essas situações. Eu vou ler mais alguns versículos aqui, para a gente poder começar a compreender a bondade de Deus e como Deus ele é maravilhoso, tá certo? Tá? Por que Asaf, então, ele sofreu aí as mazelas da vida? Primeira coisa que a gente fica com falta de coragem, nós perdemos nossa fé. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Isso é normal na vida do ser humano. É normal abalar a fé, mas não perder a fé. Você pode perder tudo, mas não perder a fé em Deus, tá? Assim também é o ser humano na vida da presença de Deus. Olha o que diz aqui o Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Por quê? Porque ele estava olhando, tirou o foco, tirou o olho da pessoa bendita de Deus e começou a olhar para o quê? Para a prosperidade do ímpio, para a bênção dos outros, começou a olhar para a vida dos outros. Muitas vezes também nós olhamos para nossos problemas, olhamos para nossas dificuldades, aí o que acontece? Nós naufragamos na fé. Tá? Mas outra coisa que também acontece na vida do cristão para abalar a fé, quando há dureza no caminho, quando a gente há problema na nossa caminhada, há problema na nossa trajetória. Diz aqui em Números capítulo 21, verso 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Por quê? Porque no caminho para poder ir para Canaã, eles tiveram que fazer um caminho mais longo, faltou carne, faltou pão, eles murmuravam, eles murmuravam, Deus dava para ele. Então, quando a gente está passando por situações difíceis, meu irmão, né? A gente tem mania mesmo de criticar, de questionar, de falar com Deus, mas creia no poder de Deus, na bondade de Deus. Outra coisa também que muitas vezes, né, faz a gente questionar acerca dos nossos desejos. Nós temos vários desejos, nós temos vários anseios, nós temos várias vontades, mas muitas vezes nós, por falta da demora do desejo ser cumprido, a gente também se desfalece. Olha que diz que em Provérbios capítulo 13, verso 12, Provérbios 13, verso 12. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Às vezes nós nos desencorajamos, meus irmãos, por causa do quê? Por causa da demora das coisas da vida, tá? E a gente começa a ter a nossa fé aí naufragada, a nossa fé abalada devido às mazelas da vida, às tristezas, angústias, tribulações. Então, como eu falei para vocês, devido às situações, nossa fé pode ser abalada. Mas nós nunca possamos deixar viver debaixo dessa fé abalada, porque o nosso Deus é o Deus que dá provisão para nós em todos os momentos, tá? Em todos os momentos da nossa vida, Deus é nossa proteção.
proteção no perigo, é a nossa fortaleza na fraqueza, é a nossa companhia na hora das provas. Deus, ele dá provisão para nós na hora da fome. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E o mais importante, ele dá a vida para nós após a morte. Não importa o problema, não importa a dificuldade, Deus é a nossa vida após a morte, tá? Então Deus, ele é bom em todo o tempo, ele é bom. Só que, voltando a falar do Salmo 73 aqui, o salmista, ele começou a ter inveja da prosperidade do ímpio. Começou a ter inveja da prosperidade daqueles que estavam andando ali, uma vida sem direção de Deus, sem os preceitos de Deus, estava tendo ali um momento difícil, um momento de dificuldade ali na presença daqueles homens ímpios, tá? Que estava andando fora da presença de Deus, mas estava sendo abençoado. Ele olhou para a sua vida e começou a achar, pera um pouquinho, que adianta eu ser cristão? O que adianta eu ser servo do Senhor, sendo que a minha vida está de forma ruim, devagar, né? Triste, abatida. Mas nosso Deus é o Deus que nos ajuda. Então a inveja, irmão, né? Declara aqui, o salmista declarou que estava com inveja tomada devido à prosperidade dos ímpios, conforme você vai ver no Salmo 73, verso 3, tá? E interessante também observar aqui que o salmista, né, a palavra inveja aqui no grego, né, de fitonos, é uma dor intensa diante do sucesso do próximo. O que é inveja? Inveja é uma dor intensa diante do sucesso do próximo. Asaf olhou para o sucesso do próximo e começou a ficar com inveja, né? Os invejosos também se amarguram e adoecem emocionalmente por não ter o que o outro tem. Olha que coisa terrível, irmão. Ele se inveja, se adoece por não ter o que o outro tem. Então isso é o que acontece com os invejosos também, tá? O invejoso, ele faz tudo para prejudicar o outro. O invejoso, ele faz tudo para prejudicar as pessoas, tá? Outra pessoa. É um sentimento, irmão, negativo, tá? Que é inerente à natureza adâmica, tá? Então a inveja faz parte da natureza adâmica do homem caído. Tá certo? É um sentimento perverso que teve origem primeiramente lá em Satanás. Satanás foi o primeiro a ter inveja, a querer tomar o lugar de Deus, né? Ser igual a Deus, tá certo? Então a inveja faz parte também da vida, né? Teve origem lá em Satanás, conforme você vai ver em Isaías, capítulo 14, do verso 11 até o verso 20, tá bom? Então a inveja é algo perigoso. O salmista aqui, ele foi tomado por inveja, tá? Porque ele via que o povo não andava nos preceitos de Deus e para eles não tinha preocupação. Ele olhava para o ímpio e falava: o ímpio não tem preocupação, não tem sofrimento, tá? Olhava para o ímpio, ele via que o ímpio não partilhava de angústia, não partilhava de sofrimento, tá? Não partilhava de tribulações. Ele olhava para o ímpio. Tudo isso ele começou a olhar para o ímpio e viu que o ímpio estava vivendo uma vida conforme ele achava que era uma vida ideal, uma vida diante de Deus, tá bom? Mas vamos ler aqui que diz aqui em Provérbios, capítulo de número 14, verso 30. Provérbios, capítulo 14, verso número 30, tá? Provérbios 14, verso 30. Diz assim: o coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Olha para você ver, meus queridos, como eu falei aqui, conforme eu li para vocês sobre o que é inveja. A inveja é uma experiência, né, que o ser humano tem contra outra pessoa. É uma dor intensa diante do sucesso do próximo, tá? Então, como fosse uma dor, olha, ele tem inveja do sucesso do próximo. Daí no Salmo, Provérbios 14, 30 diz aqui, na verdade, a inveja é podridão dos ossos. A pessoa fica conforme fosse um câncer, né? Então a inveja é algo muito terrível. Vamos ler agora Gálatas capítulo 5, verso 26. Gálatas capítulo 5, verso 26, tá? Nós estamos tratando um pouco sobre a inveja. Gálatas 5, verso 26, tá bom? Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 5, verso de número 26. Diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. Meus queridos, a inveja não faz parte da vida cristã. Asaf começou a olhar para a prosperidade do ímpio e começou a ter inveja. Ele achou que ele não tinha nada, não tinha proveito nenhum servir a Deus, não tinha proveito nenhum andar diante de Deus, não tinha proveito nenhum andar na presença do Deus que fez os céus e a terra, tá certo? Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus, ele conhece o ímpio, Deus conhece o justo, Deus conhece aqueles que servem a ele e aqueles que não servem,
Tá bom? O nosso Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, louvado seja Deus. Asaf passou por situação difícil, por dificuldade, porque começou a olhar para a prosperidade do ímpio, começou a olhar para a prosperidade daqueles que servem, que não serviam a Deus e tinham uma vida próspera, tá? Mas o nosso Deus é um Deus de vitória, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Tá certo? Então não tenha, irmão, não se preocupe, tá? Porque a inveja pode levar a práticas de diversas atrocidades, tá bom? A prática de verdadeiras atrocidades, o invejoso, ele pode ser levado, ser guiado a coisas ruins, as coisas que podem prejudicar verdadeiramente a vida dele. Asaf começou a olhar para o ímpio e começou a achar que Deus não conhecia o justo, mas Deus conhece o justo. Olha só, eu peguei alguns versículos aqui, algumas palavras, para você ver como Deus, ele conhece a vida do justo. Deus conhece quem são seus, Deus conhece a sua situação, Deus conhece o seu problema, Deus conhece a sua dificuldade. Olha como que Deus, ele chama a vida do justo. O justo ele chama de sol. Você é o sol, meus queridos. Ele chama você de estrela, de luzes, né? Líbano, Monte Sião, vaso de ouro, pedra viva, olha, criancinha, filhos obedientes, né? Membros do corpo, servos bons, chama você de ovelhas, chama de águia, pomba, ramos da oliveira, lírios, trigo, soldado de Cristo, sal da terra, luz do mundo, embaixador do evangelho. Meus queridos, Deus conhece você. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 18, ele sabe, ele conhece a vida do ímpio, ele conhece a vida do justo. Deus, ele conhece você, ele te ama e vai socorrer você no momento de dificuldade. O nosso Deus, ele nunca nos desampara. E a inveja é podridão para os ossos e não faz parte da vida cristã. Não comece a olhar para a vida dos servos, não, do mundo, achando que não compensa servir a Deus. Compensa, meu irmão, compensa servir a Deus, porque Deus, ele tem a vida eterna para mim e a vida eterna para você, tá? E quando ele começou então a entender tudo isso, quando Asaf começou a entender isso, ele começou a entender que ele tinha que vencer o sentimento de inveja. Ele tinha que começar a vencer o sentimento de inveja, tá? E ao apresentar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Será que adianta eu viver debaixo da purificação, viver debaixo da presença de Deus? Tá? E esse questionamento, irmão, é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Muito cristão começa a questionar a Deus devido à vida do outro. Ele olha para a sua vida, ele acha que ele não tem valor nenhum, porque só tem valor quem realmente serve ao mundo, não serve a Deus e não tem recompensa. Quem não se lembra quando o apóstolo chegou para Jesus e disse: Jesus, o que nós vamos ganhar seguindo o Senhor? Nós largamos tudo para servir ao Senhor. Jesus disse para ele assim: você vai ganhar 100 vezes mais aqui e ainda por cima a vida eterna, tá? Então nós temos que vencer o sentimento de inveja, porque o sentimento de inveja não faz parte da vida cristã. Então é um lugar que nós temos que vencer, tá? E esse questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade, questionam o valor da santificação, e outros muitas vezes querem usar a vida cristã como elo de troca. Ah, se eu sirvo ao Senhor, eu sou servo do Senhor, o Senhor tem que me dar isso, me dar aquilo. Não, meus queridos, não se preocupe. A bondade de Deus, ele sabe do que você precisa. A bondade de Deus sabe do que você necessita. Só que o interessante aqui, meus queridos, quando Asaf ele começou a vencer o sentimento de inveja que ele tinha acerca do ímpio, foi quando verdadeiramente ele entrou no santuário, quando verdadeiramente ele entrou na presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, nós conseguimos vencer o sentimento de inveja. Mas vou ler mais alguns versículos aqui para você ver a respeito da inveja, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó. Provérbios 23, verso 17 diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes conserva-se sempre no temor do Senhor. Irmão, não compensa ter inveja do pecador, irmão, não compensa. Você pensa que a vida dele está boa porque você está olhando, porque você não vive a vida com ele. Mas se você viver a vida dele, você vai ver que verdadeiramente ele também está em sofrimento, angústia e tribulação. Não é só você que vive assim, não. Todas as pessoas do mundo que estão nesse mundo passam por sofrimento, por angústia. Então não compensa ter inveja do pecador, ter inveja do ímpio, inveja daqueles que estão no mundo, porque é melhor servir ao Senhor. Olha o que diz aqui também, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Então não tenha inveja, irmão, não se preocupe com a prosperidade do ímpio, não se preocupe, tá? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de vitória, o nosso Deus é um Deus que nos socorre, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos dá para nós bênção e vitória. Mas como que ele venceu esse sentimento de inveja? Quando verdadeiramente ele entrou no templo.
Quando o salmista entrou no templo, ele começou a contemplar a grandiosidade de Deus e as bênçãos de Deus. É aquilo que eu falo para você, meu querido. Quando você começar a ter um sentimento de inveja, um sentimento de questionamento, será que compensa servir a Deus? Será que compensa servir ao Senhor? Vamos entrar no templo, tá? Porque no templo é lugar de instrução, o templo é lugar de nós aprendermos a palavra de Deus, tá? E é no templo que nós vamos ser abençoados e abençoada por Deus. Eu vou ler para você aqui alguns versículos para você ver as bênçãos de Deus no templo, tá bom? Olha o que diz aqui, tá? Como é bom quando você entra na presença de Deus. Quando você está com questionamento, entra na presença de Deus. O templo aqui representa a presença de Deus, o lugar de adoração. Então, quando você entra no lugar de adoração, você tem mudança de postura ao entrar no lugar de adoração, que é a presença de Deus. Você não começa mais a olhar para o ímpio, não começa a ter inveja mais de ninguém, não começa a olhar para suas mazelas, para suas dificuldades, porque você está na presença de um Deus e os seus olhos estão focados em Deus. Quando nossos olhos estão focados em Deus, as bênçãos de Deus ela vem. Tá? Mas quando os seus olhos estão focados no problema, na dificuldade, na inveja, na vida do outro, a sua vitória não vai chegar. A nossa vitória, a vitória do cristão, vem quando os seus olhos estão fitados exclusivamente em Deus. Eu falei ontem, Pedro estava andando sobre as águas, enquanto os seus olhos estavam em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para o problema, para o vento, para as ondas, para as marés, para as grandes ondas, ele começou a afundar. Então nossos olhos têm que estar fitados em Deus. Asaf começou a olhar na prosperidade do ímpio, começou a olhar para a vida do outro, não olhar para a sua vida e para a vida, a relação que ele tinha para com Deus. Então quando você nesta manhã, você possa começar a olhar para a sua vida e a relação que você tem para com Deus, e você entra diante do templo e os seus olhos ficam fitados em Deus, tá? E quando nossos olhos estão em Deus, a bênção de Deus ela vem, conforme diz aqui. Então quando você entra na presença de Deus, olha o que diz aqui, quando nós estamos na presença do Senhor, tá? O templo é lugar de refúgio e tempos de dificuldade. Isaías 37 verso 1 diz assim, quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou a sua veste, cobriu-se com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Aqui, meus irmãos, conta a história do rei que estava cercado por Senaqueribe. E enviaram a carta dizendo que nenhum Deus, nenhum rei poderia sobreviver na presença do rei Senaqueribe. Aí o que ele fez? O rei Ezequias com Isaías, eles entraram no templo. E quando eles começaram a entrar no templo, eles olharam para o poder de Deus, para a bondade de Deus. Foi o que Asaf disse, eu olhei para a bondade de Deus. E quando você começa a entrar no templo, entrar na presença de Deus, você olhar para a bondade de Deus, você para de olhar para o problema, você para de olhar para a dificuldade, você para de olhar para os momentos de dificuldades, para as mazelas da vida, e os seus olhos estão fitos em Deus, e louvado seja Deus. Quando nossos olhos estão diante de Deus, nós temos certeza da nossa bênção e certeza da nossa vitória. Então não olhe para as coisas do mundo, olhe para a presença de Deus. E outra coisa, templo, irmão, presença de Deus é lugar de instrução. Olha o que diz aqui em Miqueias, né? Capítulo 4, verso 2, lugar de instrução. Miqueias 4, capítulo, verso 2. Tá? Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor para Jerusalém. Irmão, templo é lugar de instrução, lugar de aprendizado, lugar de adoração, lugar de ficar na presença de Deus e reconhecer a bondade de Deus. Essa é a vitória do servo e da serva de Deus. E quando você entra para o templo, você entende, né, que verdadeiramente Deus, ele está te iluminando, dando para você entendimento na sua presença. Você vai entender que Deus ele segura pela tua mão, conforme está em Isaías 41 verso 13, diz assim, e eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não tema que eu te ajudo. Meu querido, não temas. Quando nossos olhos estão na presença de Deus, nós não temos temor, porque Deus ele nos toma pela mão direita e nos ajuda. Louvado seja Deus. Vamos ler Salmo 63 verso 8 também. Salmo 63 verso 8. Louvado seja Deus. Livro do Salmo 63 verso 8, tá? Salmo 63 verso 8 diz assim: a minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Quando a nossa alma segue Deus de perto, quando a nossa alma entra no templo, tá? Conforme diz lá em Hebreus, né? Entremos com confiança diante do trono da graça para sermos alcançados e ajudados em tempo oportuno. Quando nós estamos diante do templo, irmão, nós temos a certeza da ajuda de Deus, conforme diz em Salmo 63, verso 8. Eu te sigo de perto, a minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Vamos ver também mais um versículo aqui, Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, verso número 7. Tá? Filipenses 4, 7 diz assim:
Glória a Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nossa alma está no templo, quando nós entramos na presença de Deus, nós paramos de olhar para a prosperidade do ímpio, paramos de olhar para a nossa dificuldade, paramos de olhar para os problemas, paramos de olhar para a situação difícil, porque verdadeiramente nós estamos na presença de um Deus que é bondoso. E foi isso que Asaf entendeu. Asaf entrou no templo e foi restaurado dos seus argumentos racionais, né? Ele foi restaurado aqui. E por que ele foi restaurado? Porque ele permitiu ser restaurado por Deus. Você precisa, meu querido, você precisa, minha irmã, você precisa, meu irmão, a deixar Deus te restaurar. E para Deus te restaurar, você tem que reconhecer que você precisa ter um conserto com o Senhor. Você precisa ter um conserto com Deus para ser restaurado. Asaf entendeu isso. Asaf entendeu que ele precisava ser restaurado. Então, entrar no santuário significa entrar na presença de Deus, a ter comunhão com Deus, tá? Ele entendeu, como Jó entendeu, que o juiz de toda a terra agiria com justiça. Meu querido, o juiz de toda a terra vai agir com justiça. Não se preocupe com o ímpio, não se preocupe com a sua situação difícil, porque o reto juiz julgará a minha causa e julgará a causa de toda a humanidade. É essa confiança que Asaf teve quando ele entrou no templo na presença de Deus. E essa confiança que você tem que ter quando você entra na presença de Deus, porque o juiz de toda a terra, ele julgará com justiça, louvado seja Deus. Deus julgará com justiça, ninguém terá ninguém por inocente. Então Asaf aqui permitiu ser socorrido e ser restaurado por Deus. Então, como você consegue ser restaurado por Deus, meu irmão? Reconheça que a sua fé está fragilizada. Reconheça que você precisa ter um conserto com o Senhor. Você precisa renovar a sua aliança com Deus, meus queridos. Quanto cristão perdeu a aliança com Deus, quanto cristão perdeu o elo de confiança e aliança com o Senhor devido à situação difícil, devido à dificuldade. Eu não vou ler, mas se você quiser ler na sua casa, lê Mateus capítulo 13, sobre a parábola do semeador. A palavra de Deus entra no coração do homem, mas vem o diabo maligno e arrebata do coração do homem. Perdeu a aliança com Deus. Quantas vezes a palavra entra no coração do homem, mas ela cai em pedras, não tem ali raiz, sustentação para poder, vencer, porque você perdeu a sua elo de confiança para com Deus, irmão. A palavra de Deus é poderosa. Quem não se lembra da palavra de Deus quando ela cai também, em meio aos espinhos, por causa dos prazeres desta vida, irmão, os prazeres deste mundo, as coisas deste mundo, as dificuldades, não pode de maneira nenhuma sufocar a palavra de Deus, a presença de Deus na sua vida. Você nunca pode perder esse propósito de estar na presença de Deus, tá? Asaf permitiu ser restaurado por Deus e ele precisava renovar a sua aliança com Deus. Então esta manhã é uma manhã sugestiva de nós termos novamente uma aliança com Deus, tá? Porque as lutas pelas quais nós passamos, as frustrações, irmão, tá? Que temos enfrentado, que levam muitas vezes a gente à descrença, e à desesperança, nem se compara com a ajuda, com o socorro e com a libertação do nosso Deus que fez os céus e a terra. Nem se compara, tá? Com a ajuda que Deus tem para conosco, tá? Como Pedro aí, ele começou a afundar ali, olhando para as marés, para as mazelas da vida, para as dificuldades. Mas quando nós olhamos para Jesus, deixamos Jesus nos restaurar, Deus vai nos restaurar de toda e qualquer dificuldade. Olha para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Jesus é que nos consola, que nos ajuda e nos protege em todos os momentos da nossa vida. Conforme está escrito em Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Irmão, permite ser restaurado por Deus. Permite ser socorrido por Deus. Permite ser ajudado por Deus. Não deixe a desesperança, o problema, a dificuldade tomar conta da sua vida, porque Deus ele está com você, Deus ele está comigo, e foi isso que Asaf fez, Asaf, ele deixou ser restaurado por Deus, e quando ele foi restaurado por Deus, ele entendeu que a prosperidade do ímpio era temporária. Ele entendeu que a prosperidade do ímpio é temporária. O que eu quero que você aprenda nessa manhã? A prosperidade do ímpio é temporária, a sua enfermidade é temporária, o desemprego é temporário, a dificuldade é temporária. Tudo é temporário neste mundo, tudo passa, tudo vai passar, todo problema, toda dificuldade, toda dor, todo sofrimento, um dia ele passa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deixa ser restaurado por Deus. Asaf entendeu isso, e quando ele entrou na presença de Deus, deixou ser restaurado por Deus, ele olhou para a prosperidade do ímpio e pensou assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você ficar aí lutando, querendo ter as benesses deste mundo e perder a sua alma, meu irmão? Deixa você ser restaurado por Deus, tá? Então Deus revela aí para Asaf o fim trágico do ímpio, né? E a verdadeira bênção do justo. Ele mostra qual é a verdadeira bênção do justo e qual é o fim trágico do ímpio, meu irmão. Então compensa servir a Deus sim, compensa amar a Deus sim, compensa andar em santidade. Esse questionamento, será que adianta servir ao Senhor? Do que adianta? Esse questionamento quem falou foi Malaquias. Eu vou até ler, não ia ler não, mas vou ler para você ver. Olha só o que Malaquias falou no capítulo 3 de Malaquias, tá? Olha só os questionamentos que os ouvidos divinos, irmão, os ouvidos de Deus teve que ouvir um questionamento desse por parte de Malaquias. E quantas vezes não ouve por parte minha, por parte de você? Olha o que diz aqui em Malaquias capítulo 3. Tá, vamos ver que verso. Glória a Deus. Tá? Verso 3, vamos ver o 15. Olha aqui, ó. Olha as palavras agressivas que tiveram para com Deus de Israel, tá? Em capítulo 3, verso 13 de Malaquias. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizei, o que temos falado contra ti? Olha, ainda pergunta para Deus, o que eu tenho falado contra ti? Isso por causa de não quis ser ajudado por Deus. Aí Deus diz aqui no verso 14, diz assim, é inútil servir a Deus. Que nos proveito temos cuidado em guardar os teus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, né? Também que cometem piedade, se edificam assim, eles não temem o Senhor e escapam. Olha o que Malaquias começou a dizer. Do que adiantou servir ao Senhor? De que adiantou andar nos preceitos do Senhor, né? Eles andam de qualquer jeito, andam de qualquer maneira e são abençoados, meu irmão. Do juiz de toda a terra fará justiça, tá? Então o juiz de toda a terra fará justiça. Então no tempo de Deus, que Deus revelou para ele entendeu e conheceu que o justo, ele será abençoado, o justo será liberto, o justo terá prosperidade, o justo terá vitória e terá bonança, meus queridos. E prosperidade não é sinal de riqueza, não. Prosperidade é uma vida de paz, perseverança e união diante da presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prosperidade do justo é ter a presença gloriosa de Deus na nossa vida. O que nós temos, irmão, de mais precioso neste mundo não é dinheiro, não é status sociais, né? Muitas vezes não é nem saúde. O que nós temos de melhor para nós é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Asaf entendeu isso quando ele entrou na presença de Deus e deixou ser ajudado. Louvado seja Deus. Vamos ler Marcos capítulo 8, verso 3. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36. Já estou acabando, irmão. Marcos 8, verso 36, tá? Diz assim no livro de Marcos, capítulo 8, verso número 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Meus queridos, não tenha inveja, não se preocupe, não olhe para o seu problema, não olhe para a sua dificuldade. Entenda que Deus, ele é na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. O salmista aqui, tá? Ele entendeu isso no Salmo 73, verso 3. Ele entendeu que a vitória do ímpio era temporária, tá? A vitória do ímpio, ela é temporária, não se durará para sempre. Tá certo? Então entenda isso, a sua vitória vai chegar, irmão, porque você crê e confia na bondade de Deus, tá certo? Agora na lição de número 3, a parte 3 da lição, tá? Aqui tem um clamor e meio angústia, tá? O Salmo 73, ele fala dos conflitos existenciais relacionados à fé, mas agora no Salmo 77, que nós vamos meditar para a gente terminar a lição, nós podemos dizer que é o clamor da alma angustiada, tá bom? É um grito do aflito, tá certo? Um grito do aflito aqui, tá? O Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Em Salmo 77, verso 1, vamos ler lá Salmo 77, verso 1, para a gente poder entender o contexto. Salmo 77, verso 1 diz assim: clamei a Deus com a minha voz,
a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os seus ouvidos, tá? Então Deus clamou para mim os seus ouvidos, é um grito de aflição, tá? Era tamanho o salmista, a aflição do salmista no Salmo 77, Asaf também passando por outra aflição agora, diferente do Salmo 73, no Salmo 77 estava tão aflito, de tamanho que ele recusava ser consolado. Então 2 lições nós vamos aprender aqui nesse Salmo 77. A angústia pode atingir a vida de qualquer ser humano, tá certo? A angústia pode pode vir na vida de qualquer ser humano. Todo mundo não está livre da angústia. Você pode ficar angustiado devido aos problemas, devido às aflições, devido às dificuldades, tá certo? E os sintomas da aflição aqui é muitas vezes não querer ser consolado. Ele estava tão aflito que ele não queria ser consolado, tá? Outro sintoma da aflição, quando você está aflito, a ausência de palavra para expressar a sua dor. Você muitas vezes quer ficar em silêncio, você não quer mais conversar, não quer mais dialogar, porque você está com o coração aflito, são sintomas da aflição, tá certo? Você se sente rejeitado por Deus, outro sintoma da rejeição, estava achando que estava rejeitado por Deus, porque Deus não me ama, Deus não vê o que eu estou passando, Deus não se preocupa comigo. Então esses questionamentos que a gente tem quando a nossa alma está angustiada, tá certo? Você quer ficar aí se culpando e muitas vezes culpando também a Deus também, que Deus tem te abandonado. Asaf estava se sentindo abandonado por Deus, conforme no Salmo 77, verso 7. Vamos ler aqui o verso 7 para a gente entender o que Asaf estava passando, tá? Diz assim: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Me rejeitará para sempre? Meu querido, quando a gente está com um momento de angustiado, a gente acha que Deus está nos rejeitando, que Deus está deixando nós de lado. Meu querido, Deus, ele não deixa ninguém de lado. Deus está observando a nossa circunstância, as nossas dificuldades, tá certo? O nosso Deus é o Deus de vitória. Eu vou ler mais alguns versículos para você aqui, para que você possa entender aqui também, tá? Eu falei, então são 2 lições. Primeira lição, quando a gente está aflito, a gente fica angustiado, a angústia pode atingir qualquer pessoa. Você não está livre de sofrer angústia, não é porque você é crente que você não pode sofrer, tá? Todo cristão ele passa por sofrimento. E segunda lição, nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Tá aflito, irmão? Apresenta ao Senhor as suas aflições. Nunca deixe de apresentar a Deus as nossas aflições. Faz-se conhecida todas as suas inquietações diante de Deus, tá bom? Todas as suas inquietações têm que estar diante da pessoa gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos socorre e nos ajuda. Eu vou ler para você aqui um versículo para você que possa entender, tá? Vamos ler aqui, Filipenses capítulo 4, verso 6, para a gente estar terminando. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e ações de graça, seja a vossas petições conhecida diante de Deus. O salmista Asaf aqui estava com um grito de aflito, ele clamou a Deus, mas ele entendeu que nós nunca podemos deixar de apresentar as nossas aflições diante do Senhor. Está aflito? Vai orar. Está aflito? Está angustiado? Joga nas mãos do Senhor, coloca nas mãos do Todo-Poderoso. Não andeis ansioso por coisa alguma, meu irmão. Irmão, volte a orar, volte a buscar a Deus, volte a entrar no templo, volte a buscar a face de Deus, a comunhão com Deus, a aliança com Deus. Está aflito? Vai orar, entrega ao Senhor as suas aflições, dobre o seu joelho, não fique o seu coração angustiado, agoniado, apertado, não. Apresenta as suas inquietações diante da presença de Deus. E olha o que diz aqui agora 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 Pedro, capítulo 5, verso número 7. Diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, é isso que eu creio. É isso que você tem que crer. Lançai ao Senhor todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua igreja, tá? E quando nós colocamos nossa ansiedade diante de Deus, a nossa fé, ela é restaurada, é restabelecida, porque nós reconhecemos que a angústia que nós estávamos passando tratava-se de uma enfermidade e começamos a lembrar e meditar na grandeza e nas obras do Altíssimo. Quando você estiver passando por angústia, comece a lembrar e a meditar na grandeza e nas obras do Altíssimo. O salmista deixou de meditar das suas tristezas para meditar nas ações de Deus.
Para de meditar nas suas tristezas, para de meditar nas suas angústias, para de meditar nas suas fraquezas. Comece a meditar na grandeza, na bondade do nosso Criador. E você vai voltar para Deus, né? E você vai lembrar dos feitos do Senhor em prol da sua vida. E a partir do momento que você passou a olhar para os feitos do Senhor, a sua fé vai ser restabelecida. Quando você começar a olhar para a vida de Deus, para as bênçãos de Deus, para a bondade de Deus, as suas vidas será restabelecida e será restaurada, porque Deus, ele tem cuidado de mim e Deus tem cuidado de você. Para nós terminarmos aqui, tá? Quando a sua fé ela é restabelecida, olha o que ela faz aqui, ó. A fé é uma atitude da nossa dependência confiante e obediente diante de Deus e na sua fidelidade. Meus queridos, comece a colocar a sua fé, a sua confiança no amor de Deus, na fidelidade de Deus, na justiça de Deus, e você vai ver que as suas vitórias chegará em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra de ensino que eu tenho para você no Salmo 73 e o Salmo 77. Meus queridos, se estiver aflito, ore. Confie na bondade de Deus, não se preocupe, não tenha inveja de ninguém, não olhe para suas mazelas, não olhe para o seu problema, não olhe para a sua dificuldade, mas olhe para a grandiosidade do Deus que você serve, olha para a grandiosidade do Deus que eu e você nós servimos. Conclusão para nós terminarmos aqui: mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro, somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar, louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo sempre podemos triunfar, louvado seja o nome do Senhor. Vou louvar o hino 4 da nossa harpa, para a gente poder dar continuidade para terminar aqui, tá? Que Deus, ele vai velar por você, Deus vai velar por mim, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, tá? Louve comigo o hino de número 4. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia, tá? Neles Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Teu oração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Desalentos nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti. O que precisas não negará, Deus velará por ti. Porque Deus cuida de ti, Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas bem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver. Eu creio, meus queridos, que Deus cuidará
de você. O seu olhar te acompanhará, oh glória, velará por ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Deus cuidará de ti. Deus virará por ti. Deus, o seu olhar te acompanhará onde você estiver, em meio às lutas, em meio às diversidades, em meio às nossas dificuldades. Nós nos colocamos na presença santa e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós seremos restaurados, nós seremos libertos, nós seremos vencedores, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Mais uma vez eu agradeço por vocês terem me acompanhado nessa longa aula, quase uma hora de aula, mas que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Quero mandar a minha paz do Senhor a todos vocês e vamos orar a Deus agradecendo por nós darmos término a esta lição maravilhosa da parte de Deus. Oremos ao Senhor nesta manhã. Amado Deus e eterno e soberano, muito obrigado, ó Deus, por ter feito para nós entendermos, ó Pai, que é preciso nós estarmos na Tua presença para nós sermos restaurados, que nós possamos ser ajudados no tempo oportuno, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu imenso amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado por cuidar de nós, cuidado por ter o Seu olhar diante de nós, ó Pai, podendo sustentado com a destra da Tua justiça. Abençoa a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que assistir este vídeo, Senhor, que eles possam ser fortalecidos e restaurados na presença santa e gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as suas forças possam ser renovadas e a sua caminhada possa ser continuada na presença do Deus que pode todas as coisas. Eu peço a tua bênção, domingo abençoado a todo mundo, e que a glória do Senhor e a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção apostólica nesta manhã. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos, amém. Que Deus em Cristo vos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia.